Fala, comprador! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Happy Comprador. É o nosso Happy Hour virtual que acontece quinta-feira sim, quinta-feira não. Excepcionalmente, esse finalzinho de novembro e dezembro, a gente fez uma sequência aqui de praticamente todas as semanas, né? Porque eu acho que tinha assuntos que eu queria conversar com vocês em 2020. Eu acho que são assuntos que não deveriam passar para 2021, então eu dei uma apertada. Já temos uma agenda bacana para 2021, já temos alguns colegas aí interessados em conversar conosco, né? E também muito em cima daquilo que a gente recebeu. A gente tem um grupo de WhatsApp, eu não sei se você sabe, nós temos um grupo na verdade nem de WhatsApp, né? Porque a gente já passou de 250 pessoas. Então a gente abriu um grupo no Telegram e lá a gente fez uma votação para saber quais os assuntos que mais as pessoas estavam interessadas. Então a gente está ajeitando aqui nossa agenda para trazer pessoas que possam falar desses assuntos que estão relacionados aí ao profissional de compras, ao comprador, ao coordenador, gerente, diretor de compras, não importa, né? É um grupo que a gente tem aqui para trabalhar essas ideias, né, para a gente aprender coisa nova. E hoje eu trago, pelo menos para mim, né, e também foi uma votação do grupo, é um assunto que eu acho que é de extrema importância nas empresas, que é governança de cadastro. Pode ser de fornecedor ou pode ser de materiais. E para isso, nós trouxemos aqui o Sandro Matoso, que é um especialista em padronização e governança de cadastros, PDN e PDS. Nós vamos conversar com o Sandro e agora eu vou permitir aí que os nossos colegas dêem uma chegada aqui, que entra aqui com a gente, entra aqui conosco no nosso Happy Comprador dessa quinta-feira, dia 26 de novembro. Vamos lá? Vamos convidar a turma para entrar aqui? Então vamos lá, pessoal. Estão convidados a entrar aqui na nossa sala. Vamos ver quem está esperando a gente aqui. Olha, já temos uma turma aqui esperando a gente. Já aceitei aqui, Sandro está chegando aqui, já temos aqui também a Rosângela, temos o Robson. Fala aí, Sandro, tudo em cima, tudo bem? Fala, Renato, tudo bem? Boa noite aí, pessoal. Tudo jóia, tudo jóia. E Robson? Opa, tá sem som. Rosângela, tudo bem? Oi, tudo bom, Renato? Opa, estava te aguardando, você falou que vinha e veio, muito bem. Eu vim, quando eu prometo eu chego. Muito bem, muito bem. E aí, como é que estão os desafios aí, Rosângela? Começou já? Comecei, vários desafios, muitos desafios. Estamos firme e forte, cara. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Muito feliz aí dessa nova empreitada aí, é sempre gostoso demais, né? Ah, muito bom, cara, muito bom. Final do ano bom, né, cara? Não esperava. Final do ano é sempre bem-vindo, né? Pô, cara, quando você está perdendo a esperança, é aí que vem. Fica aí fica a dica para os colegas, né? É verdade, não perca a esperança. Parabéns atrasado aí, hein? Nem sabia que foi seu aniversário, estava tão offline nesses dias. Vi que você anda muito concentrado agora nesse desafio novo aí, pô. Meu, o que é isso? Que demanda é isso? Não tem vida para mais nada. Agora é consumação total. Mas obrigado. Parabéns. Eu não ter esquecido, isso que é importante. Muito bom. Parabéns para você, tudo de maravilhoso na sua vida. Obrigado, amém. Amém. Para todos nós, se Deus quiser. Né? Amém. Tá isso bom. aí. Legal. Sandro, o pessoal vai chegando, vou dar mais assim, se espera uns 5 minutinhos o pessoal conectar, né? E mesmo assim, conectando ou não, 7h05 a gente começa, porque é um bate-papo informal aqui, a maioria que conecta são meus alunos, né? Porque a gente, de uma certa forma ou não, a gente acaba falando, né, desses assuntos que a gente traz aqui, a gente fala nos treinamentos. E nem sempre dá um aprofundamento que é necessário. Primeiro, porque tem um tempo certo, né? Não é um treinamento de cadastro, de governança de cadastro, não é? Né? E outra coisa, né? Nada como ter um especialista como o Sandro Matoso aqui para contar para a gente um pouco mais desse detalhe. Então, por isso eu convido, então vou trazendo assuntos que vão margeando, né? As pessoas vão perguntando, dá um pouco mais de informação disso, daquilo, a gente traz aqui. Então, semana passada... Quem que veio aqui semana passada?
Semana passada veio o Ricardo da Copas Tour, veio falar de viagens, porque um ano terrível, né? Terrível para viagens, né? Eu sei que não foi bom para um monte de gente, mas para viagem, definitivamente. Então, ele veio contar como é que foi isso, como é que está sendo isso e como vai ser isso. Foi bem bacana. A gente grava essas lives, Sandro, e depois eu subo lá no meu YouTube, né? E a gente divulga. Então, na última divulgação que eu fiz, eu fiz a chamada, na primeira divulgação, né? Quando eu fiz a tua chamada a primeira vez, eu já chamei você, já falei que semana que vem está o Eric da Cost Drivers aqui, e numa dessas que fiz ontem, né? Porque eu vou todo dia fazendo divulgação. Aí eu te chamei de novo e coloquei, e falei que a live estava lá, e o pessoal realmente corre lá e assiste. Então, assim, tá lá o material para a gente se divertir. Tá? Então, Legal, eu conheço o Eric também. Conhece, né? Show. Conheço. Fica famoso. Acho que o cara mais famoso do Brasil. Pois é. Bom, trabalhamos juntos na Nestlé há umas jornadas atrás aí, né? Ele é bastante jovem, eu já estou para lá de Bagdá já. Bom, legal. Ô, Sandro, você continua morando em São José? Na verdade, eu sou um carioca refugiado em São José dos Campos, né? Então, aqui vai fazer 3 anos, né? Então, para mim, aqui é o paraíso, cara. Tá bem, cidade, temos qualidade de vida, né? É excelente, né? Não. E aí tá perto do Rio, tá perto de São Paulo, né? Então, para mim, é o meio do caminho aqui para tudo, né? É uma cidade bem localizada aí, né? Você falou, você está pelo menos umas 2 horas para frente, né? Exatamente. Mais próximo do Rio em relação a São Paulo, né? Mais próximo do Rio. Isso é muito bom também, né? Sabe que eu também sou carioca, né? Mas eu já estou aqui há 40 anos aqui em São Paulo. Então, já foi, né? Já foi, é. Já foi, já não tem mais nada de sotaque, né? Eu tenho um primo no Rio ainda, mas é difícil, né? É difícil lá, né? Assim, nossa correria dificulta muito, né? Então, não, com certeza. Minha filha já perdeu o sotaque já, né? Então, já perdeu. Está com 8 anos, daqui a 3, né? Já perdeu. Vai perdendo, a gente perde muito rápido, né? Perde muito rápido. Né? Não. Muito bom, vamos aguardar mais um minutinho, o pessoal deve estar mandando aqui nas redes, aqui, dizendo que nós estamos ao vivo. Beleza. Já o pessoal deve conectar aqui com a gente. Vou jogar aqui no grupo, que já estamos ao vivo aqui, do Rap Comprador. Já estamos ao vivo, já estamos... Cadê o colega carioca que sempre participa? Como é o nome dele, Renato? O Daniel. O Daniel arrumou um emprego agora que é obrigado a trabalhar, cara. Os caras tiram o couro dele lá, viu? Antes ele não trabalhava? Ele trabalhava, mas eu acho que estava mais tranquilo. Esse emprego não tá que nem você, né? Emprego novo para serviço, né? Os caras vão só dar uma chibatadas mesmo na brasileira, né? Então, já tinha vida boa, né? Vou botar aqui, Sandro Matoso. Sandro Matoso. Caraca, não consigo escrever seu nome, Sandro. Matoso. Para falar de PDM. Vou copiar aqui, mas tem mais um grupo aqui que a gente tem que colocar aqui, porque a gente quebrou o grupo em 2, né? Rap Comprador, bota aqui. Olá, Bom, muito bom, Sandro. Vamos também respeitar, né? Que chegou no horário. Vai ter uma mensagem do coração aqui. Opa, Robson. Boa noite, Robson. Se quiser abrir a câmera, Robson, se quiser fazer pergunta, fica à vontade. Rosângela também. Rosângela está acostumada já, né? Aqui nosso esquemão aqui. A hora que vocês quiserem, podem perguntar. Ô, Sandro, se quiser dar um pontapé, você vai apresentar alguma coisa, algum PowerPoint, alguma coisa? Acabou que não, Renato. Acho que pensei até em ficar no bate-papo aqui, né? E aí a gente vai seguindo, tá? Legal, tá bom. Então vamos lá, se quiser começar se apresentando, falar um pouquinho da S2M, né, que é da tua empresa, e aí fica à vontade aí. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite, né? Meu nome é Sandro Matoso, sou um dos fundadores da S2M Consultoria, né?
É uma empresa que é especializada em serviços de padronização e governança de cadastros, tá? A gente já está no mercado desde 2010, tá? Mas eu, particularmente, já trabalho com isso há mais de 15 anos, tá? Trabalhei muito tempo na NIMB, não sei se vocês conhecem, né? Comecei a trabalhar com catálogo lá, né? Era uma área chamada catálogo, né? Então, lá a gente fazia tanto projetos de saneamento e padronização, quanto suporte a projetos de strategic sourcing, tá? Então, tudo relacionado a análise e padronização de bases de dados, a célula que fazia era lá, tá? E aí, depois de um tempo na NIMB, acabei sendo convidado para assumir como um dos gestores do cadastro da Petrobras Transportes, né, no Rio, que é a Transpetro, né? Ué? E lá fiquei 3 anos como consultor convidado, né? Ô, Sam, então você deve ter trabalhado com o Daniel, que a Rosângela falou, porque o Daniel era da Transpetro também, esse cara da de vendas de sistemas. Daniel, como é que é? Daniel, que tem uma galera aqui no grupo que é da Transpetro, Ah, é? né? Ex-Transpetro, sei lá. Daniel Salles, não sei se... Esse nome não me é estranho, Não, não. Eu trabalhei de 2007 a 2010. entendi. Legal. Então, fiquei muito tempo lá trabalhando na parte de cadastro, na época, né? E aí, depois, eu parti para fundar a S2M, né? Então, estamos aí nessa caminhada desde 2010, né? Então, a ideia, Renato, realmente, eu como apaixonado pelo assunto, né? Às vezes sou chamado de maluco, né? Por gostar de cadastro, né? Todo mundo foge, você abraça. Exatamente. Lá na NIMB, lá atrás, né? Era uma atividade back-office, né? Ninguém queria abraçar essa atividade, né? Cadastro não tinha essa importância que tem hoje, tá? Então, hoje, assim, acompanhando o mercado, eu já vejo que realmente as empresas ganharam uma maturidade muito grande, né? Até porque cadastro é limitador de outros projetos, né? Outras iniciativas, né? Então, assim, para abrir os trabalhos, né? A nossa conversa, né? Eu queria dizer que para você começar um processo de estruturação do seu cadastro, você precisa de 3 coisas, né? O primeiro é o PDM, né? Que é o padrão de inscrição de material, né? Eu não sei se todo mundo conhece, mas nada mais é do que um template para escrever cada tipo de material, tá? Então, para escrever uma caneta, você tem um template, para escrever uma válvula, você tem outro, tá? Eu gosto sempre de usar um exemplo que o meu coordenador na época da NIMB dava, né? Você chega na Casa de Bahia, né, e chega para o vendedor e fala assim, ó, quero comprar uma geladeira. O vendedor vai chegar para você, ó, não, beleza, você quer comprar uma geladeira, mas são quantas portas? Qual é a cor da geladeira, né? De inox, é branca? Qual é a tensão, né? Quantos litros você quer a sua geladeira? Então, é a mesma ideia do PDM, tá? Então, para você conseguir aquele material que você quer, você tem que fornecer uma boa especificação, tá? Então, ou você vai já com um modelinho já anotado para dar para ele, né? Ou então você vai ter que dar toda a especificação daquele material que você quer, tá? Então, essa, em termos gerais, né, seria o PDM, tá? O Sandro, você se importa se eu for interrompendo? Tudo bem? Não, fica à vontade, a ideia é essa. É um bate-papo, né? Exatamente. Então, mas, tem um padrão, quer dizer, quando você fala, ele segue aquele número ONU, ele segue a NCM, vai na cabeça de cada um, existe sei lá, não sei, um órgão que regulamenta isso? Hoje não tem um órgão que regulamenta isso, a gente tem padrões internacionais, né? Aqui no Brasil a gente não tem um padrão único de PDM, tá? O que eu vejo muito é o pessoal usando o NSPC para organizar, né, a base de PDMs, né? E existem outros padrões de classificação como o ETIM, né, o E-Class, eles vão um pouquinho mais para nível de PDM, tá? Mas o que eu vejo muito é que, para a nossa realidade aqui, né, ele não é tão aderente, tá? Então, quando a gente pensa em PDM, como é que a gente já tem uma base aqui de PDMs que foi construída da seguinte forma, né? Como é que a gente cria um PDM aderente ao mercado? A gente pega os 3 principais fabricantes daquele material e consulta o catálogo dele, tá? Baseado nisso, a gente consegue extrair dos catálogos quais são os atributos, né, comuns para aquele produto, para aquele item, né? E a partir daí a gente vai montando, né, o template, né, para aquele material.
definindo o que seria um atributo obrigatório e o que seria um atributo opcional. Então, você pegou os 3 catálogos, viu que os 3, por exemplo, mencionam a tensão, né, do equipamento, então, fatalmente, aquele atributo vai ser obrigatório. Tá? Nos 3, você só tem um atributo, só tem um fabricante que menciona um atributo, então você poderia muito bem pensar em deixá-lo como opcional. Tá? Esse é um ponto. Tá? E o outro ponto realmente é a prática de mercado. À medida que cada projeto vai rodando, a gente vai testando os PDMs. Né? Isso aí vale para a minha base interna e vale para qualquer empresa. Né? Vou dar um exemplo aqui da Transpetro. Tá? A gente já tinha um PDM de aquele bloquinho de anotação quadradinho, que parece um cubo, né? Não lembro que veio para eu cadastrar aquele material, tá? E o nosso PDM só tinha a cor do papel, a dimensão, né? E aí a gente colocou para cadastro. Né? Passou uns dias, voltou, né, o meu gerente na época, falando, Sandro, por que você cadastrou assim, cara? Olha o bloquinho que veio. Aí na hora que eu fui ver, né, era um bloquinho com papel muito fino. Tá? O que era isso? A gente não tinha previsto a gramatura do papel no PDM. Tá? Então, a gente só deu a cor, só deu o dimensional, né, o número de folhas, né, mas a gramatura do papel a gente não tinha contemplado no PDM. Tá? Então, por isso que eu falo, realmente, a cada transação, a cada pesquisa, a cada interação com o usuário, a tua base de PDMs ela vai sendo atualizada, vai sendo melhorada à medida que o mercado exige, né, e o próprio feedback dos usuários. Tá? Então, a tua base ela vai ser sempre dinâmica, ela nunca vai ser estática, né? Sempre você vai estar fazendo as melhorias em cima dos teus padrões. Tá? Qual é a maior dificuldade hoje, Renato? A gente definir qual é o nível de detalhe do teu PDM. Tá? Na Transpetro, a gente tinha, por exemplo, um álcool que tinha 40 características, né, para você preencher. Caramba. Pois é. Então, vai muito do segmento, né, do teu nível de detalhe. Né? Por exemplo, a Transpetro tinha 40 que seriam um álcool. Por exemplo, a TV Globo, que a gente atende aqui, não seria relevante. Então, muito bem, às vezes, cinco atributos já atenderia para compra, né? Para pesquisa e para compra. Tá? Então, a gente tem sempre que pensar nesses balizadores. Né? É o segmento, é realmente o entendimento do mercado fornecedor, né? A facilidade de pesquisa, né? E o NCM, que hoje também é um balizador. Né? Eu pego algumas empresas que querem eu não queria a descrição tão detalhada. O cara quer um pouco mais genérico, mas é tão genérico que você não consegue nem atribuir o NCM correto. Tá? Então, essa é a questão do PDM. Tá? Então, eu entendo que a gente aqui parte de uma base comum nossa, com ponto de partida, e a cada projeto a gente customiza, né, para uma dada categoria ou não. Né? Então, tem empresas que, assim, não quero nem olhar material de escritório, vamos seguir com a tua sugestão, e eu quero só olhar as categorias que, por exemplo, são mais relevantes para mim. Aí a gente entra com um tipo de customização. Tá? Mas, basicamente, o PDM ele tem a estrutura de atributos, né, e valores possíveis, né, que, no caso do SAP, você consegue, inclusive, carregar as classes de material lá dentro para você poder utilizar junto com o SAP. Tá? Então, cada empresa tem o seu RP, mas, basicamente, o PDM é assim. Tá? Isso é manual ou já tem robô que faz isso? Não sei nem se está tão avançado assim, né? Eu já estou vendo algumas iniciativas de tentar automatizar isso. Tá? A gente aqui usa alguns algoritmos, mas nada de inteligência artificial ainda, né? No sentido de pegar a base da empresa, né? Já gerar alguma inteligência em cima e já conseguir sugerir o PDM mais adequado. Tá? Esse é um ponto. O que eu já tenho conversado com algumas empresas, até de consultoria e outras empresas, já está começando um entendimento de utilizar inteligência artificial para procurar duplicidade, né, para sugerir o melhor PDM, né, para padronizar pelo menos uma parte do item. Né? Você coloca um item, o próprio algoritmo, a própria ferramenta já identifica que o 110 volts é a tensão, aquilo ali vai ser um dimensional. Né? Eu já estou vendo, mas por enquanto eu estou vendo que é só o início. Tá? Mas eu acho que a gente vai chegar lá, né, inclusive de você entrar com a descrição que você quer e a própria ferramenta já procurar na internet uma especificação mais completa possível para poder fazer o preenchimento do PDM. Tá?
Hoje, eu acredito que a gente está muito no manual ainda, né, com algumas iniciativas de automação. Tá? É o que eu estou vendo, tá? Legal, show. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é o PDM, né? Você ter a tua base de padrões. O segundo ponto é a taxonomia. Tá? Então, você ter uma... O mercado chama de taxonomia, árvore de categorias, né? Hierarquia. Que é o quê? Você tem uma estrutura de grupos, subgrupos e famílias, né? Para você organizar o teu cadastro e tua base de PDMs. Tá? Então, hoje o que eu vejo das empresas eles têm uma estrutura de grupos e subgrupos, mas ela não garante 100% a categorização adequada. Tá? Então, o que eu vejo muito a empresa tem 2 categorias possíveis para o mesmo material, que não seria recomendável. Então, o ideal é que você tenha um caminho único para categorizar qualquer tipo de material que você tenha. Tá? O que eu já vi muito, né? Empresas que têm uma categoria, por exemplo, lá de parafusos, e lá vai entrar o parafuso que você compra na esquina e o parafuso que é exclusivo em determinado equipamento que você compra na mão do fabricante, sendo que o comercial custa R$2,00 e o parafuso que você compra exclusivo daquele fabricante custa R$200. Tá? Então, nisso aí a gente já tem uma distorção muito grande, né? Quando a gente, lá na NIB, já vi muito também, e em outros projetos também com parceiros, isso dificulta muito o projeto de sourcing, né? Porque você tem ali o teu spend ali mascarado, porque você vai ter uma distorção muito grande de preço ali, né? Os 2 são parafusos, né? Mas o que normalmente eu recomendo nesses casos? É a gente criar uma árvore, uma taxonomia híbrida, que é o quê? Por natureza do item e por aplicação. Então, pela natureza do item vai ser o quê? Aí eu vou ter lá um grupo de fixação, subgrupo parafusos, que só vai entrar ali itens comerciais. E a gente vai ter um outro grupo chamado peças sobressalentes, partes de motores, onde a gente vai colocar somente os sobressalentes daquele equipamento. Né? Como premissa é o quê? Só vai entrar ali as peças que forem exclusivas daquele equipamento. Né? Se for comercial, se for de mercado, vai entrar na categoria comercial. E ali você vai entrar justamente para poder evitar essas distorções de valor. Tá? Não sei se você pega muito dos projetos, né? Você já viu esses casos, né? Tem bastante taxonomia, né? Uma das coisas que a gente mais olha é primeiro organizar a estrutura, né? Eu normalmente faço. Aqui eu queria entender, aqui é uma sequência, porque eu achava que primeiro é taxonomia, né? Depois eu faço o PDM, né? Ou não? Não é isso? Pode ser. Na verdade, pode ser. Na verdade, aqui, né? Assim, eu entendo que você poderia muito bem começar um ou outro, né? E depois fazer a associação entre eles. Tá? Ok. Normalmente, aqui o que eu faço é primeiro entender os tipos de material que a empresa tem. E aí depois fazer até uma reunião com as áreas, né? Suprimentos, né? Os usuários, até para poder definir a melhor taxonomia. Tá? Então, eu não entendo, para mim, na minha opinião, não teria uma sequência ou um primeiro ou o outro. Tá? Eu aqui parto de entender o tipo de material que a empresa tem, tá? E aí depois construir a taxonomia associando os PDMs ali no último nível, né? Da taxonomia. Ok. Então, acho que daria para fazer dessa forma, tá? E o terceiro ponto é o teu cadastro saneado, tá? Então, para você realmente começar o teu processo de governança, é importante você ter o teu cadastro saneado, que é o quê? Um cadastro já padronizado, conforme os PDMs que você definiu lá no começo, tá? Um cadastro categorizado de acordo com a taxonomia que você colocou, tá? E livre de duplicidades. Tá? Então, quando você faz o seu saneamento, você elimina as duplicidades, né? Ele fica bem categorizado, você associa o código LCM correto, faz a revisão de unidades de medida, né? Então, com isso, você garante que você já tem o mínimo para começar o teu processo de governança. Tá? Então, para mim, esses seriam os 3 pontos necessários para começar. Tá? Por quê? Quando a gente fala em governança, a gente está falando em atender às solicitações diárias de cadastro. Tá? Surgiu uma demanda nova, né? Surgiu uma necessidade de cadastro de um item novo. O que normalmente a central de cadastro, o responsável pela atividade, faz? Né? Ele primeiro recebe aquela solicitação
ver se ele tem o mínimo de informação ali para cadastro. Tá? E ele vai consultar o cadastro saneado para ver se aquele item já existe ou não. Tá? Então, essa é a primeira atividade. Ele vai lá consultar para ver se o item já existe ou não. Tá? Se o item já existir, né, ele vai devolver para o usuário, ó, esse item que já está cadastrado, você vai utilizar o código XYZ, por exemplo. Tá? Se ele não tiver cadastrado, você vai entrar com as atividades normais do saneamento, que é o quê? Você vai associar o PDM correto para aquele item, né? Você vai padronizar as informações de acordo com o que manda o PDM, tá? E aí você vai liberar, né, vai gerar a descrição curta, abreviada, a descrição longa, e aí você vai liberar o código dentro do RP e vai informar o usuário, né, que ele já pode utilizar aquele item. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Tá? E o Survey tem, por exemplo, abreviação, tem padrões de abreviações, tem letra maiúscula, minúscula, acentuação, tem esse tipo de regra? Bem, sim, Renato. Assim, o que eu recomendo aqui é usar sempre letra maiúscula, tá? Sem acentuação e caracteres especiais. Tá? Então, a estrutura da descrição é essa. Tá? Eu já vi empresas que querem utilizar a primeira palavra com maiúscula, depois usar minúscula, tá? Mas a recomendação é, até para facilitar o teu controle de duplicidade, né? Cada um escreve de um jeito. Né? Então, seria tudo maiúsculo, sem acentuação, sem caracteres especiais. Tá? Em termos de abreviatura, o nome do item normalmente nunca é abreviado. Tá? Então, você não abrevia o nome do material. Tá? E aí você começa a criar o teu glossário de abreviatura. Né? Alguns padrões de mercado já existem para cor, né? Então alguma coisa já existe. Tá? Mas o que eu vejo muito são as empresas montando o seu próprio glossário de abreviatura. Tá? Então, às vezes a gente vai sugerir um glossário. Ah, não, mas isso aqui é engenharia, já abrevia dessa forma, então essa informação aqui a gente vai abreviar dessa forma, tá? Então isso aí acontece bastante, tá? Então o que eu vejo é exatamente isso. Existe um padrão já de mercado para algumas informações, mas normalmente é a empresa que define, tá? Para ilustrar aqui, Renato, eu posso compartilhar aqui minha tela rapidinho? Acho que você está no mudo. Não, pode, está conseguindo voltar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o comando aqui da tela, você vai ficar como host, tá? Não tem problema nenhum, só vou te pedir, por favor, se alguém pedir para entrar, é só você admitir, vai aparecer na tela em cima, você admite aí, tá bom? Que aí você fica com total controle da reunião. Não, é isso que eu quero. Não, pode ficar à vontade. A reunião é tua aí. Agora você pode apresentar. Então quer dizer que fala que é a abreviatura, não a abreviação, né? O cabeção aqui mandou uma abreviação, né? Então é um bom apresentador, né? Ainda bem que eu não vivo disso, graças a Deus. Não, claro que não. Bom, pessoal, não sei se todo mundo está vendo minha tela já, né? Aqui, né, eu uso só para ilustrar o que seria um PDM, como é que ele funciona, tá? Aqui tem uma telinha do SAP, tá? Para quem conhece, mas na verdade a ideia é mostrar como é que funciona um PDM, tá? Nesse primeiro aqui, onde a gente tem a classe, né? Aqui a gente tem uma codificação do nosso PDM, tá? Então, muitas vezes ele é baseado na nossa taxonomia, né? Então a gente pode dizer que os dois primeiros dígitos correspondem ao grupo, né? Os outros dois seriam um subgrupo, né? A família, e depois ele entra com sequencial. Então, é uma forma bem interessante de você hierarquizar a tua base de acordo com a taxonomia que a gente usa. Tá? Depois, vem o nome do PDM, né? Então, nesse caso aqui, seria um parafuso Allen. Tá? E aqui, a gente tem a estrutura do nosso PDM, que é do lado esquerdo, são as características ou atributos, né? Então, o mercado entende que você pode chamar de característica ou atributo, tá? Para o parafuso, a gente tem aqui 15 características, tá? Nesse exemplo. Tá? Então, vocês podem ver que é bem detalhado. Tá? Nesse caso aqui, vocês vão ver que aqui a gente
está usando acentuação, tá? Mas a gente recomenda não utilizar, então aqui é mais para nível ilustrativo, né? Tem empresas que querem utilizar e outras não querem, tá? A gente recomenda não utilizar, tá? Então, para cada característica, a gente vai ter um conjunto que a gente chama de valores possíveis, tá? No caso do SAP, ele permite que a gente restrinja que o usuário, né, não inclua nada fora da lista, tá? Então, ele vai montar, você vê que cada característica vai ter uma lista diferente de valores, tá? Então, aqui, normalmente, no caso do SAP, a gente trabalha com arquivos de carga, tá? Já mapeados para a carga com o SAP, tá? Então, essa aqui é a estrutura do PDM, tá? Ela pode ser mais ou menos detalhada, então, assim, em termos de parafuso, né, aqui já está um modelo bem detalhado, mais no nível transperto, vamos dizer assim, né, para a indústria, tá? Então, para uma empresa de serviço, né, para um segmento que não seja tão relevante, esse PDM aqui ele seria um pouco mais enxuto, tá? Onde eu quero chegar com o PDM, né? Ele vai servir para você montar automaticamente a tua descrição curta e a tua descrição longa, tá? Então, baseado no que você preencher aqui, ó, você vê que pela regra, aqui no caso do SAP, né, mas cada RP é customizado, né, ele pode ser feito dessa forma. A ideia é que o que você preencher no teu PDM, ele já vai gerar uma descrição já padronizada de forma automática, tá? Então, você não vai ter mais aquela questão de criar a descrição manualmente, tá? Então, aqui você faz a tua seleção, né? No caso aqui, a tua ferramenta, o teu RP, monta a descrição curta e a longa de forma automática, sempre respeitando as limitações de cada sistema, né? No caso do SAP, são 40 caracteres para curta, né? No caso do TOTS, se eu não me engano, são 60, um pouco mais, tá? E à medida que você vai criando seus materiais aqui, usando o PDM, você garante que todos os materiais de cada tipo, eles vão nascer sempre do mesmo formato, sempre seguindo o mesmo padrão, a mesma sequência de atributos, tá? No caso do SAP, se eu tentar cadastrar um material com a mesma especificação de um material que já existe, o sistema não deixa eu cadastrar, porque ele vai acusar que já existe um material com aquela especificação, tá? Então, só para ilustrar, Renata, essa foi a ideia, né? Então, aqui, de uma forma um pouco mais visual, essa é a estrutura do PDM, tá? Então, você vai ter aqui características, valores, o título dele, né? E aqui você vai ter uma codificação que você pode muito bem hierarquizar, tá? A tua base de PDMs, tá? Sempre com o objetivo de você gerar descrições padronizadas, né? Para poder fazer toda a governança do teu cadastro, tá? No curso, né, a gente fala que essa classe aqui a gente chama de código inteligente, né? Que aí você pensa, eu já sei que se, não sei exatamente como é que é o teu, mas se eu olhar o 31, sei lá, ele é materiais indiretos, né? E aí o 16, ele é, sei lá, operação, é fábrica, ou seja lá o que for. Então o cara só de olhar a estrutura do código, ele já sabe, pelo menos para onde está direcionando ele, né? Exatamente. Entendeu? Então, a ideia é depois que o usuário, né, ele fica com esse racional no sangue, né? Então, ele depois de um tempo, ele já sabe só de olhar para a codificação, tá? Então, por exemplo, tem algumas empresas que aproveitam esse código inteligente até para codificar o material. Aqui a gente está codificando a classe, tá? Algumas empresas colocam até uma automação no RP, né, que à medida que eu vou cadastrar o material, associei esse PDM aqui, então já sei que o radical dele, um prefixo, né, é 311615. Então, a cada parafuso alien que vai nascendo, ele vai usar esse prefixo, depois vai incrementando ali com sequencial, né, para você sempre saber, né, do que se trata. Tá? Falando um pouquinho do código inteligente, né, ele é útil nesses casos, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu já vi algumas empresas que preferem adotar o sequencial puro, tá? Justamente para não amarrar o código do material à sua taxonomia
pensando em possíveis mudanças lá na frente. Tá? Então, vamos supor que daqui a 5, 10 anos eu entenda que a minha taxonomia está furada e precisa ser revista. Tá? Você imagina ter que recodificar todos os itens. Tá? Isso eu já vi acontecer também. Né? Você imagina ter que recodificar todos os itens, vai ter que montar um depara, né? E aí depois vai ter que subir isso aí em algum lugar. Tá? Então, é uma tomada de decisão da empresa, né? Saber como você vai trabalhar, inclusive, a codificação dos itens, tá? Que é uma coisa também que a gente trata na nossa consultoria, né? Apontar para cada empresa, né, o que existe, né, o que dá para fazer, e também apontar os possíveis impactos, né, para a empresa fazer a tomada de decisão. Então, tem empresa aqui que opta em fazer a codificação inteligente, como você falou, né, usando um prefixo mais um sequencial, e tem outras que optam por simplesmente continuar um sequencial, ou então não amarrar, né, a inteligência da taxonomia na codificação do item em si. Né? Então, você tem aí as duas possibilidades. Tá? Não sei se você já viu muito isso acontecer ou não. Né? Já vi sim. É comum, né, Sandro? Acaba acontecendo, sim. Né? Então, essa aqui é uma possibilidade, tá, gente? Então, aquilo que você falou, Renato, assim, a gente quando trabalha abreviatura, né, aqui está só alguns exemplos, né, mas a ideia é que você tenha, aqui seria em termos de tabela, né, o código do PDM, a descrição, né, o nome dela para descrição longa, para curta, e aqui a gente tem as características e os valores possíveis, tá? Então, de uma forma assim, bem resumida, essa é a estrutura principal do PDM. Tá? E com essa planilha você acaba fazendo a carga dentro do SAP, do TOTS, ou seja lá que ferramenta for usar, né? Exatamente. Então, assim, a cada projeto, né, a gente normalmente falando de como a gente começa, né? Falei dos três pontos, né, que seria o PDM, a taxonomia e o cadastro saneado, né? Mas antes disso, a gente aqui tem um trabalho todo de consultoria de diagnóstico, tá? Que é o quê? Né? Além de avaliar as bases de dados atuais, né, a gente tem uma parte de reuniões com as áreas que fazem interface com o cadastro. Tá? Primeiro, para colocar todo mundo no mesmo barco. Tá? Ao longo do tempo, né, eu vi que, lá desde a época da NIMB, né, se você não envolve todas as áreas, né, dificilmente a empresa vai comprar a ideia do saneamento do cadastro. Tá? Por quê? Quando a gente pensa em implementar o PDM, a gente pensa em engessar um pouco o processo. Né? Então, o começo da implantação do PDM é sempre dolorosa. Tá? Por quê? Você está partindo do usuário colocando descrições genéricas ou então a própria responsável pelo cadastro para colocar um banco de regras que ele tem que seguir. Tá? Então, por isso que é importantíssimo, no início do projeto, a gente faz reunião com cada área que faz interface, né? Desde o requisitante até o pessoal de suprimentos, o fiscal, né? Para dizer o que realmente vai funcionar e como é que o PDM funciona. Tá? Para todo mundo comprar a ideia, né? Sabendo que vai realmente, no início, dar um trabalho. Tá? Porque você imagina uma empresa a partir de um cadastro chamado Parafuso Allen, para você partir, explodir esse item em 1000 itens, cada um com a sua especificação, seu dimensional, né? Então, a gente está falando de um crescimento, né, do cadastro, em termos de número de itens, trabalho para quem cadastra, trabalho para o fiscal, que muitas vezes tem que fazer aprovação de UNCM ou não. Né? Então, é importantíssima essa fase de análise e entendimento da situação atual do cadastro. Tá? Então, para mim, essa é a fase mais importante. Tá? E para mim não existe a receitinha de bolo de você chegar na tua base, eu vou padronizar e vou te devolver. Tá? Se você não faz realmente o entendimento e costura junto com o cliente, com a empresa, como vai funcionar o fluxo dela de governança, né? Então, provavelmente a empresa não vai comprar a ideia e não vai abraçar a metodologia. Tá? Por que eu falo isso? Eu já vi empresas fazendo saneamento mais de 4 vezes. Cara. Então, assim, Caramba. na época exatamente, quando eu estava na NIMB, a gente pegou o mesmo cliente na época,
fazendo saneamento mais de 4 vezes ao longo dos anos, assim, né? Então, o cara fez um saneamento, não tomou cuidado com o processo de governança, então, assim, continua sendo item sem padronização, então ele voltou com mais uma base, né? Então, é fundamental que a empresa também pense no processo de governança, né? Como é que vai funcionar o fluxo de tratamento diário das solicitações, né? Então, é fundamental. Tá? É que não assim, não adianta você fazer só a primeira vez e depois nunca mais, né? Porque toda vez que colocar o cara novo, você não seguiu o padrão, daqui a 6 meses, sua base está uma porcaria de novo, né? Exatamente. Então, se você não toma conta, ela vai voltar a ficar poluída, ela vai voltar a ficar suja, né? Então, não tem jeito. Agora, é um trabalho árduo, né? Então, a empresa realmente vai precisar se dedicar ou vai criar uma área nem que seja reduzida, né, de acordo com a volumetria que ela tem de novos cadastros, mas é importante ter alguém especializado na metodologia, né, para garantir que o pós-saneamento seja perenizado, né, para as novas solicitações. Eu fiz o saneamento, né, base de dados de cadastro de uma empresa que eu trabalhei, era uma empresa pequena, deu muito trabalho, mas muito trabalho. Fiz assim, durante uns 3 meses, eu trazia trabalho para casa, fazia os finais de semana, e eu segurei o cadastro na minha mão, assim, o pessoal do almoxarifado queria ficar com o cadastro na mão deles, eu falava, não, senhor, o cadastro vai ficar na minha mão. Ah, mas aí tem que ficar pedindo para você fazer, pode pedir para mim. Pode deixar comigo que eu faço, porque eu sei a dificuldade que é eu procurar um item e não achar depois. Ou depois eu procurar e achar 3 itens cadastrados tudo igual. Exatamente. Quem vai fazer o cadastro sou eu. Eu procuro, eu faço cadastro. Não, mas é verdade. Você tem que ter alguém com esse perfil que não vai deixar entrar qualquer coisa. Senão vira uma bagunça, gente. Ninguém exatamente. Tem cuidado. Você imagina você contratar uma consultoria, pagar uma grana, como você vai explicar para a tua diretoria que 1 ano depois virou uma bagunça? Exatamente. Não tem o que fazer, né? Então, mas aí vai outro ponto, Rosalila, é o seguinte, né? Você tem que ter realmente o entendimento da tua diretoria que esse é um trabalho importante. Mega importante. Para nós, a área de suprimentos é mega importante. Exatamente. Então, por que acontece? Eu já vi isso acontecer, né? Muitas vezes a diretoria investiu no projeto, né? Mas quando precisa dar uma entrada numa nota, também tem aquela prioridade, né? A diretoria vem, ou a gerência vem, ó, cadastra aí de qualquer jeito, né? E bola para frente, né? Isso aí já aconteceu comigo, né? Na Transpetro, o gerente pediu para criar um item chamado miscelânea do petroleiro tal. Então, assim, miscelânea vai entrar tudo ali, né? Você imagina, isso aí é o item coringa dos coringas, né? O mais querido de todos. Exatamente, né? Então, sendo que a premissa da companhia era cadastrar qualquer tipo de item, tinha que estar cadastrado, desde coxinha, videogame, tinha que estar cadastrado, porque eles começaram a fazer um trabalho de distorção de preço médio, né? Então, para isso, você tinha que ter uma descrição bem padronizada, né? Então, eles iam acompanhando as compras, né? Saiu um pouquinho da média ali, você ia entrar para um fluxo ali de aprovação, né? Ou se você tem um item genérico, você não tem como controlar isso, né? Então, essa é a dificuldade, tá? Uma vez eu vi, não sei se, faz muito tempo, não sei nem se a empresa não usa isso. Ele usava, às vezes, o código de NCM, porque o código de NCM ele é amplo, né? Ele não tem uma descrição só dele. Então, o cara usava o código do NCM como a característica maior para poder não ter tanta miscelânea no meio. Faz sentido? É muito ruim isso? Não resolve nada? Cara, eu particularmente não gosto de usar o NCM como estrutura de PDM, tá? Você tem muitos códigos ali que é outros, né? Você vai ter um NCM ali que vai ter, por exemplo, caneta, o exemplo de caneta que de repente não é tão bom, mas você vai ter um grupo ali de material que ele restringe bem, né? Então vamos supor, vou chutar aqui, você vai ter um NCM específico para caneta esferográfica, tá? E aí você vai ver um embaixo ali que seria XYZ 9090, que entraria tudo que não é caneta esferográfica. Quer dizer, é igual ter um miscelâneo. Exatamente. Então, para alguns, o NCM
restringe bastante aquele material. Mas ele tem muitos ali de outros, né? Que se ele não entrou aqui, vai entrar aqui, né? Mas ele vai permitir que entre muita coisa ali que você não consegue restringir bem o tipo de material, né? Então, eu entendo que o NCM tem que ser uma coluna ali à parte. Você vai ter o teu código NCM ali correto, tá? Mas não para estruturar o teu PDM, tá? Entendi. E da mesma forma, esses padrões internacionais, tipo o NSPC, né? São padrões que são interessantes para você, talvez, montar um esboço ali da tua taxonomia. Ó, eu tenho aqui, eu preciso montar uma taxonomia para minha empresa, não sei de onde eu vou tirar. O NSPC ele é um bom ponto de partida, né? Primeiro porque você pode baixar ele da internet, ele é gratuito. Tá? Você baixa o Excel ali, você já vai receber uma estrutura ali de grupo, subgrupo, família, tá? Que já pode te dar um norte para você começar a construir a tua taxonomia. Tá? E aí você vai costurando, vai customizando. Primeiro que ele abraça qualquer tipo de material, né? Então tem uma infinidade de materiais ali que provavelmente a empresa não usa todos, tá? Mas ele já vai te dar uma noção de hierarquia. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo, só para vocês olharem, né? Para ficar mais fácil de visualizar. Na Transpetro, a gente usava o NSPSC, né, para organizar o PDM. Então, lá era utilizado, né, o NSPSC para você como taxonomia. Tá? Por que não servia? Né? Porque, às vezes, por exemplo, no caso da Transpetro, você via muitos materiais muito específicos do segmento, né, que a taxonomia do NSPC não tinha aquela opção, aquele código. Tá? Então, a gente tinha que customizar o NSPC. Tá? Então, acabou que depois ele começou a virar um Frankenstein, né? Que a gente não obedecia mais a codificação do NSPC por padrão. A gente tinha que colocar um XYZ A, B, C para poder cobrir aquele tipo de material que a gente precisava colocar. Tá? Deixa eu compartilhar aqui, né, só para vocês verem aqui o que seria o NSPC. Vocês estão vendo minha tela, gente? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Tá? O NSPC... Pode falar. Esse código aí, é engraçado que ele vai de agulha, né, até bomba atômica, né? Sem saber separar bem, né? Exatamente. Então, você pode ver que aqui a estrutura tem a parte de armamento de guerra, então, tudo que você falou, tem tanque de guerra, míssil, tem de tudo aqui dentro, né? Então, a ideia do NSPC é você criar, né, uma codificação para qualquer tipo de material, né, que seja entendido ao redor do mundo, né, a nível global. Então, se o material, você vê que aqui a gente tem gato, então vai ser esse código. Né? Então, o código SPC são 4 níveis, a cada 2 dígitos é um nível, tá? E aqui ele vai quebrando do nível mais genérico até o produto em si, né? Um nível um pouco mais restrito. Né? Então, aqui a gente tem aqui plantas e animais vivos, acessórios e suplementos. Depois ele quebra um subgrupo de animais vivos, né? Até chegar, vai descendo, até chegar em gato, cachorro, rato, cavalo e por aí vai. Tá? Então, para quem tiver até curiosidade, dá para baixar a última versão em português no site do NSPC. Tá? Então é gratuito, você faz o download ali, né? Então, para quem não tem taxonomia ou quer realmente está pensando em reestruturar a da empresa, vale, eu acho que como ponto de partida, tá, gente? Então, é bem legal, tá? E a ideia é o seguinte, né? Então, vou dar aqui deixa eu pegar aqui. Ó, esse código aqui eu lembro porque... Tanto em cada 17, 15, 04. Tá. Aqui, eu peguei um exemplo aqui de rolamento de esfera, né? Fazia muito lá no Transpetro.
Então, a gente tinha esse código aqui do PDM na Transpetro, e dentro desse código aqui, a gente colocava aqui os atributos, né? Nome, tipo, dimensão, e aqui você associava a cada código desse o teu PDM. Tá? Então, essa é a estrutura padrão, tá? desse trabalho de saneamento. Tá? E aí, é como a Rosângela comentou, né? Você realmente tem que ter um guardião desse processo, porque realmente é muito fácil boicotar a metodologia. Exatamente. Se perder, boicotar a metodologia porque dá trabalho, o que o requisitante começa a reclamar, ele realmente vai começar a reclamar, né? Não, mas não era assim, eu tinha um campo aberto para digitar, né? Agora eu tenho que preencher a especificação completa, né? Então, realmente, tem que ter esse cuidado, né, Renato? E, assim, claro, né? É meio contraditório o que eu vou falar aqui, né? Que, na verdade, eu não quero puxar a sardinha, né, para as consultorias em geral. Mas acho que o tipo de trabalho, assim, que ele é extremamente importante, né? Mas não sei se precisa, a não ser que o cara tenha uma estrutura de compras que comporte ter uma área de cadastro, né? Porque às vezes você fala, às vezes uma empresa muito grande, mas a gente não vê mais hoje empresas tão grandes. Eu preferia ter um comprador, né, da minha estrutura, gerando, né, principalmente estratégico, gerando saving, né, e ter uma empresa satélite, né, conectada, fazendo esse tipo de manutenção. Porque o foco que você dá, e acho que o tempo que você acaba investindo nisso, ainda mais quando você não é especialista, tira muito foco do cara de compra ou de compra. Ou seja, ele for, e aí às vezes é pior ainda, o cara tira de compra já numa outra área, e aí uma área que não tem, né, a mão para isso, e eu acho que perde demais. Então, assim, no ponto assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, assim, de como tratar isso. De novo, eu quero dizer que eu quero puxar sardinha para nenhuma consultoria, mas precisa pensar um pouco o que a gente prefere, né, que foco a gente quer dar. E eu acho que a gente pode dar um foco muito estratégico para aquilo que a gente vai negociar. E de repente eu posso gerar uma quantidade de saving, né, de resultado que paga eventualmente eu ter uma consultoria ali, né, ao invés de eu deixar um comprador, né, ou desperdiçar um comprador, colocar um comprador ali para tratar uma coisa que não é o meu core business. Porque todo dia está aprendendo coisa diferente. O que esse cara que está na minha estrutura acaba aprendendo? Nem sempre na velocidade, né? Como você falou agora, agora eu estou correndo atrás de tecnologia por trás disso. Pô, será que se eu tivesse na minha empresa eu ia parar ou ia investir? Na verdade, a Found Notícia está trazendo, está embarcando a tua tecnologia, né, no meu processo e vai por osmose, né? Então a gente olhar um pouco com carinho isso, né? Não, com certeza. O que eu vejo hoje, né, realmente é questão de grandes empresas, né? A própria Transpetro, na época, a gente tinha uma equipe de 20 cadastradores, tá? Mais um cadastrador em cada terminal a nível Brasil. Tá? Por quê? A gente estava falando de mais de 10 mil itens novos por mês. Tá? Com uma complexidade de gerar uma especificação de realmente materiais bem específicos do segmento. Né? Então, não é cadastrar uma caneta, né? Entrar uma válvula, né? Um sensor, né? Então, aí você justifica, né, você ter uma estrutura desse nível. Tá? O que eu normalmente vejo, o que eu vejo hoje, né, até algumas empresas aqui, por exemplo, hoje a gente atende a Rede Globo no processo de governança. Tá? Então, a Rede Globo optou exatamente isso que você falou. Eu não quero fazer o meu cadastro, não quero pensar em PDM. Tá? Eu vou passar para realmente quem faz isso como core business, né, que é a gente aqui no caso, tá? E aí é interessante o quê? Eles têm simplesmente um ponto focal, tá? Que conhece a metodologia, né? Até para apoiar e responder alguns questionamentos nossos, né? E até endereçar também, facilitar a troca de informação com o requisitante, porque isso aí é necessário, né? Então, você tem que ter uma ponte com o requisitante, tá? E esse é o modelo que eu tenho visto mais, tá? Também, o que eu vejo que é importante seguir, né, independente da consultoria que a empresa contrate, né, é fundamental que ao final do projeto, né, ou então ao longo do projeto, né, o cliente, a empresa amarre que, em caso de eu quero tocar minha governança internamente agora, então eu quero trocar de consultoria, né,
é garantir que você, ao término de um relacionamento com uma consultoria, com um fornecedor, você receba todas as informações, né, para você ter o teu banco de regras na mão. Tá? Por quê? O que eu vejo hoje é o seguinte, a gente tem hoje diversas consultorias em saneamento, tá? Com ferramenta, né? Então, quando você tem, não, eu quero encerrar o contrato com a consultoria A, né? Você não recebe os PDMs que você utilizou no seu processo de governança, né? O que você vai receber são inscrições padronizadas. Tá? Então, muitas vezes, você não recebe os padrões, né? Que é aquela planilhinha Excel ali que eu falei, que eu mostrei, com as regras, né? Isso. A menos que você amarre isso antes em contrato, né? Não, eu quero periodicamente, né? Então, ao final do contrato, eu quero receber todos os arquivos para que eu tenha autonomia ou para tocar internamente ou para escolher um outro fornecedor que para mim seja mais interessante. Tá? Então, hoje, eu atendo aqui muitas empresas que optaram por encerrar até um processo de governança, até indo ao contrário do que você falou, né? Não, eu quero encerrar um contrato com uma consultoria, eu quero tocar isso aqui internamente, porque para mim é estratégico conhecer o meu cadastro, né, e ter uma área especializada nesse assunto. Tá? Então, quando você termina o contrato, muitas vezes o cara só te dá a base de item saneada, ele não vai te dar todas as regras que ele usou para sanear o teu cadastro. Tá? Então, o que eu vejo muitas empresas reclamando hoje é que ela não recebe todo o material necessário para ela seguir com a vida. Tá? Então, é importante ter isso em mente no momento que você vai fechar com uma consultoria. Né? Eu quero receber tudo, né, no final, né, para garantir que eu tenho uma liberdade de escolha, né, ou vou continuar, né, ou vamos continuar o relacionamento, ou vou partir para outro. Tá? Então, esse é o cuidado que eu vejo que as empresas têm que ter hoje. Né? Porque a ideia é o cara quer que você utilize a ferramenta dele, né? Então, basicamente, você tem que ficar preso ali dele. Né? Porque você imagina, quando você muda de fornecedor, né, por mais que o PDM seja um padrão comum entre as consultorias, né, podem ter algumas variações, nem que sejam pequenas. Né? Tanto de sequência de características, não, a minha base aqui, eu coloco o meu PDM de parafuso, eu começo com tipo. Né? Não, a consultoria B, ela pode muito bem ter um primeiro atributo ali, começando com o dimensional. Né? Isso aí já te gera uma despadronização do teu cadastro. Parece besteira, mas já vai gerar. Né? Por isso que é importante você ter a regra, né, para tomar essa decisão, né, de utilizar ou não. Né? Porque você pode muito bem receber a regra, por exemplo, da S2M, né, eu tenho aqui todos os PDMs, eu quero mudar para uma outra consultoria. Mas eu já tenho todos os PDMs que foram utilizados no meu cadastro. Então, eu vou simplesmente pegar a minha base de PDMs, vou dar para outro, vocês têm que seguir esse padrão aqui. Tá? Coisa que eu vejo a dificuldade hoje, né, com alguns clientes nossos aqui. Tá? Porque senão vai embarrigar, né? Porque ele vem numa estratégia, numa linha, e depois ele barriga, quer dizer, na verdade, nunca mais ele volta naquela, né? Ele vai ter um momento que ele vai se perder no meio do caminho, né? Pode até eventualmente aparecer dois rolamentos iguais aí, em descrições diferentes, né? Exatamente. Não é ser tão fácil, mas pode acontecer, né? Exatamente. Então, é fundamental que a empresa tenha esse cuidado até no momento de realmente de montar um escopo de projeto, né? Que realmente definir os entregáveis da forma correta, né? Do que tudo que ele precisa para poder tocar realmente o cadastro dele, seja com parceiro ou não, tá? Então, aqui eu prezo por essa possibilidade. Então, aqui a gente já entrega todos os arquivos, né, para ele continuar ou não com a gente. Né? Então, assim, essa para mim é a maior dificuldade que as empresas têm hoje. Né? Hoje a gente não vende ferramenta. Tá? Então, a gente vende o serviço e customiza para o RP do cliente. Perfeito. Tá? Então, a gente tem um trabalho até maior de pegar a nossa base, customizar um pouco para ele, né? Mas no final do projeto, né, por mais que tenha mais trabalho, ele vai ter a base ali totalmente aderente à realidade dele. Tá?
Então, só para... Assim, a gente tem um projeto de uns 2 anos, que foi para uma indústria de fabricação de porcelanato, né, de piso cerâmico, né? Eles usaram o Visage, não sei se você conhece, tá? Que é de gerenciamento de processo, integrado ao TOTS. Tá? Então, eu fiz um desenho junto com eles do processo de governança, né, dentro do Visage, com o PDM. Tá? Então, nascia a solicitação, o usuário selecionava o PDM que ele queria usar, abria as características, né, e depois isso aí integrava com o TOTS. Tá? Então, isso aí gerou para ele mesmo desenvolveu uma ferramenta, né, usando o Visage, né, para ele, customizou o TOTS um pouco, tá? Então ele tinha recurso. Eu sei que falar de customização, o pessoal fica até triste, né? Falou em customizar o RP, né? Tá falando de consultoria. Eu não vou nem falar de SAP, porque acho que a tristeza ainda é maior, né? A tristeza em euro, dói no bolso. Exatamente, né? Mas lá a gente montou dessa forma. Então, o volume não era tão grande de itens cadastrados por mês, né? Então eles criaram a customização ali e estão tocando a vida com... às vezes é o comprador que fica responsável, né? Aquilo até que você comentou, né? O cara vai definir um comprador, um responsável por aquela atividade, ou vai contratar um cara exclusivo, tá? Não sei se é o melhor modelo, né? Para mim, é importante você ter um cara exclusivo ali para aquela atividade, ao invés de ele ter que conciliar as duas, né? Talvez algumas empresas que realmente o volume é tão pequeno que não justifica nem você ter um cara exclusivo para isso, né? Mas, de repente, tentar montar uma estrutura ali, né? O cara fazer um filtro, fazer uma primeira validação de NCM para depois ir para o fiscal, não sei, tá? Mas essa é a importância que eu vejo em termos de começar a pensar num projeto de PDM, de saneamento, né? Garantir que você vai receber tudo no final e não vai ficar preso a ninguém, tá? E aí você vai ficar realmente porque a qualidade do trabalho é boa, né? Então depois, em termos estratégicos, se eu quero absorver ou não a atividade, quero mudar, tá? Então isso aqui é o que eu penso em termos de PDM, né? Em termos de projeto, tá? Não sei se você tem alguma... Não, eu tenho 3 perguntas ainda. Eu vou inverter um pouquinho, porque como você falou de dicas aqui, acho que para a rede de contato, acho que é importante, e eu já fiz alguns trabalhos com o Sano, eu muito gosto do trabalho do Sano. Né? Sano, é uma commodity. Eu comprar isso é uma coisa. Se eu comprar de você, os seus concorrentes é igual? Assim, eu entendo que é quase uma commodity. Assim, eu acho que a gente vai chegar lá, eu acho que vai virar um commodity realmente. Eu acho que vai chegar lá, cara. O que eu vejo de diferença é da qualidade do descritivo, tá? E da forma como você mantém a tua base de consultorias, mantém a base atualizada, tá? Então, a ideia é que você, a cada projeto que você está rodando, você tem que ficar testando o PDM continuamente e pegando feedback dos seus clientes, tá? Então, se por acaso você começar a receber aquele feedback, aquele descritivo ou está muito pobre, né? Está muito pobre, você tem que ter ali realmente uma atividade interna tua, né, dentro da consultoria, de melhoria contínua dos teus padrões, tá? À medida que você vai avançando nos projetos, tá? O que eu vejo hoje, em termos de descritivo, eu acho que está todo mundo mais ou menos igual, tá? Em termos de entrega, assim, ó, está aqui o teu item padronizado. Tá? O que eu sinto falta hoje, né, que eu acho que é um diferencial, é a parte da consultoria, Renato. Então, assim, o item em si, ó, você vai me dar isso, eu vou padronizar, eu vou te entregar isso aqui. Ele vai variar muito pouco, tá? O que eu vejo diferencial é a consultoria no sentido de você estruturar uma boa taxonomia, tá? O que eu vejo hoje é o quê? As empresas que têm uma ferramenta, elas têm uma taxonomia própria. E ela não quer customizar porque dá trabalho. Tá? Então, ela já quer, ó, o item, a caneta, eu tenho aqui já padronizado, tá? Mas ele está amarrado nos meus grupos e subgrupos aqui. Tá? E o cara, não quero mexer nisso. Tá?
Então, o que eu vejo é realmente isso. O cara tenta te empurrar já uma estrutura, né, que é para ele é o que ele já tem ali dentro da ferramenta dele. Tá? Então, acho que ainda tem abertura, ainda tem mercado para quê? Para você criar, porque acho que cada empresa tem a sua particularidade. Tá? Eu quero criar uma taxonomia com 2 níveis, eu quero criar com 4 níveis. Tá? Então, isso aí vai realmente, para mim, faz muito mais sentido, né, você costurar seguindo umas premissas básicas da criação de uma taxonomia. Tá? Seguiu as premissas, cara, o céu é o limite para você customizar da forma que você quer. Tá? Por exemplo, pensando até em automação, já fiz até acho que 1 ou 2 projetos, se eu me lembro, que o cliente pediu para a gente amarrar o NCM na taxonomia, porque ele já queria automatizar o processo, ou então restringir ao máximo o NCM baseado ali na categoria. Né? Então, você tem ali uma taxonomia de material de escritório, escrita, papelaria e caneta esferográfica, ele já queria que a gente amarrasse o NCM na categoria de caneta esferográfica, para na hora que ele rodar a rotina dele ali, já vir uma sugestão de NCM correto para o fiscal, para quem aqui fosse tratar. Tá? Então, eu acho que a ideia é você primeiro ouvir, né? A gente aqui tem uma fase inicial que, assim, para mim é a mais importante, que é ouvir bastante as áreas da empresa. Todo mundo percebe o cadastro de uma forma diferente. O requisitante vai perceber de uma forma, a área de suprimentos vai perceber de outra, por mais que você tenha realmente dores em comum, né? Mas cada um percebe o cadastro ali, as dificuldades de uma forma. Tá? E também entender até as oportunidades de melhoria, né? Porque muitas vezes as soluções já vêm até de cada área, né? O cara já, na conversa ali comigo, eu acho que a gente aqui, cara, precisava desse tipo aqui de automação, né? Então, cabe a consultoria recolher aqueles dados ali, né, e montar a melhor solução. Não já com uma receitinha de bolo, né? A metodologia é mesmo para todo mundo, né? Mas a gente costurar junto ali a solução para depois a empresa utilizar no dia a dia, né? Porque é aquilo que acho que até a Rosângela comentou, né? A dificuldade de manter o processo. Né? Então, você tem que realmente segurar aquilo ali com unhas e dentes para não sair do trilho e ninguém querer boicotar, né, o trabalho que foi feito. Tá? Então, por isso que, assim, quanto mais você customiza e envolve todas as áreas, mais fácil vai ficar o teu processo depois. Porque o cara vai começar a olhar o antes e o depois, né, a facilidade no processo de compra, né, sem ter aquela ida e vinda com o fornecedor, mas esse aqui eu preciso que você informe isso aqui, você manda para ele já uma especificação mais completa, né, então o processo fica muito mais tranquilo, né, e sem aquele custo operacional da empresa de ficar indo e voltando, né. Então, para mim, hoje o diferencial é a consultoria. Então, assim, realmente o item, para mim, hoje seria uma commodity, tá? Você vai ter uma variação muito pequena ali, né? Eu acho que seria mais de formato de inscrição, né? Mas, basicamente, acho que está todo mundo no mesmo nível, né? Até porque materiais de mercado, assim, a informação está disponível para todo mundo, né? A minha preocupação maior hoje é na questão, realmente, de uma bagagem um pouco mais de consultoria, tá? E uma pergunta de $1 milhão. Você falou só de material direto, cara. E serviço, o material indireto, né? Falamos aí. E serviço, cara, como é que faz? Não faz? Cara, serviço é triste, né? Porque existe, como tem o PDM, tem o PDS, né? Mas para mim ele é muito mais subjetivo, tá? Por quê? Eu já tive cliente que ele queria pegar a NBS e criar o cadastro de serviço baseado na NBS. Tá? Então a gente fez dessa forma. Então ele não, eu quero amarrar, vai ser o mesmo código, eu quero fazer dessa forma, tá? Por quê? Porque o PDS ele tem uma nomenclatura, ele tem uma estrutura padrão que é o quê? É o nome padronizado, que a gente fala que seria a ação, ó, manutenção, instalação, pintura, né? Que seria o nome padronizado. O objeto do serviço, né? Manutenção de motor elétrico, manutenção de elevador, né? E depois a gente tem um outro atributo que a gente chama de dados adicionais, que aí você tem uma abertura muito maior, né?
E aí vale daquela fase inicial de planejamento, que é definir com a empresa qual é o nível de detalhe que ela quer entrar para o cadastro de serviços dela. Tá? Então, a empresa quer colocar assim, ó, manutenção de elevador. Só. Agora, tem empresa que quer colocar manutenção do elevador com troca da peça tal, substituição da parte elétrica. Então, serviço, cara, que eu vejo ele ainda está muito aberto para discussão, tá? Então, tem empresas que eu estou vendo que eles estão usando como balizador o NBS ou alguma estrutura, ou a Lei 116, tá? Para conseguir atender o mínimo ali. Tá? Então, se ele conseguiu atender o mínimo, ele deixa o cadastro do jeito que está. Tem outras que querem entrar com nível de detalhe bem maior para o teu cadastro de serviço. Né? Então, eu entendo que vai variar, isso aí vai variar de empresa para empresa. Tá? Realmente, serviço é um desafio. E não sei se eu estiver pegando de saia justa, tranquilo, meu sonho, foi tranquilo. Sem problema. Qual seria a tua recomendação? Qual que é a tua recomendação? Porque eu como comprador, né, o que eu gostaria? Eu gostaria de ter o maior detalhe possível. Então, um que eu sempre gosto de dar, né? O exemplo, né? Serviço de limpeza, como é que fala? Serviço de limpeza, auxiliar auxiliar de limpeza noturno ou diurno. Quer dizer, quanto mais detalhe eu conseguir, melhor, porque aí eu tenho preço e eu consigo comparar. Mas talvez seja muito né, uma pérola aí que eu estou gerando que e aí, putz, imagina controlar isso, né? Você que tem experiência, o que você acha que é legal? Eu acho que, assim, nesse exemplo que você deu aí, para mim, estaria perfeito o nível de detalhe. Tá? Eu, particularmente, acho que quando você vai para o detalhe máximo, assim, esse exemplo que eu dei, manutenção de elevador com a limpeza da peça tal, substituição do motor XYZ, né? O que acontece? Você vai ter esse serviço aí totalmente engessado. Ou você faz um trabalho de entendimento do teu cadastro de serviço simplesmente no início, né? Vai fazer uma análise de escopo, vai pegar os contratos, vai ver realmente o que realmente é bem recorrente, e aí vai montar o teu cadastro de serviço ali. Tá? Ou então você vai partir para um trabalho de customização do teu PDS ao extremo. Tá? Eu te dei a estrutura padrão de um PDS. Tá? Vou dar um exemplo aqui de um cliente que a gente tem aqui. Esse caso aqui que colocou, que você deu, ele tem exatamente esse modelo, essa estrutura. Né? Serviço de mão de obra. Tá? No caso do serviço de mão de obra, ele colocou, ele tem um nome lá, né? Que seria o objeto. Né? Você deu, por exemplo, auxiliar de serviços gerais. Isso. Né? Ele colocou lá período, né? De segunda a sexta, né? Domingos e feriados, sábados, é um outro atributo. Tá? Depois ele tem lá horário, noturno, diurno. Então, o que eu notei ali? Para determinados tipos de serviço, ele preferiu montar uma estrutura fora do padrão do PDS, né? Que seria um PDS exclusivo para aquele serviço. Tá? E aí ele entrou com um nível de detalhe maior. Né? Então, você vê que você sai de um PDS de nome, objetos, dados adicionais, ele foi para um PDS de nome, período, né, horário, né? Então, o serviço, cara, eu entraria no sentido de primeiro entender, né, lá no início, o nível de recorrência, como é que está estruturado, se a gente tem essa base. Primeiro, para montar um descritivo bem feito, né, a empresa tem que dar para a gente esses insumos para a gente conseguir montar. Uhum. Né? Então, se ela não tiver essa base de dados bem mapeada, né, com esse nível de detalhe, a gente não consegue nem chegar. Né? Então, vai muito da conversa inicial para a gente montar uma base de PDS lá, a mais aderente possível, com o nível de detalhe que ele queira atingir. Né? Então, por exemplo, para você, se deu esse exemplo aí do nível de detalhe que você gostaria de atingir. Né? Para outras empresas, né, eu vejo que se o cara simplesmente ele quer colocar lá serviço de contratação, por exemplo, de auxiliar de limpeza. Né?
Ele não quer entrar, ele não quer separar se vai ser noturno, se vai ser de segunda a sexta, se vai ser domingo, né? Então, por isso que eu falo que é muito de empresa para empresa, né? Então, é o que eu vejo hoje, tá? Não sei se isso aí vai mudar em algum momento. O pessoal vai começar a querer colocar o mesmo nível de detalhe do material para o cadastro de serviços também, tá? Entendi. Não, show de bola, show de bola. Algum ponto adicional aí que a gente acabou não perguntando que você acha que é importante, Sandra? Pode colocar aqui, pessoal? Assim, eu gosto sempre de, primeiro, de reforçar a importância desse trabalho, né? Independente se você vai fazer internamente, como a Rosângela comentou ali, que fez isso aí internamente, tá? Hoje, você tem muito conteúdo na internet sobre o assunto, né? Então, você pode muito bem começar essa iniciativa por conta própria na tua empresa, né? É uma possibilidade, tá? Mas, ao mesmo tempo, né, é importante você consultar também os especialistas, até você tem muita gente hoje gerando conteúdo nesse assunto, né? Para você garantir que não fique nada descoberto, tá? E aí, como eu comentei, a gente tem aquelas premissas, né, de PDM, o cadastro saneado, né, a taxonomia, tá? E assim, só quem começa a fazer o cadastro sabe exatamente o trabalho que dá. Então, assim, beleza, vou fazer meu saneamento aqui internamente. Tá? Então, muitas vezes o cara vai fazer o saneamento, vai achar que está perfeito, né? Obviamente, exatamente. Vai achar que isso aqui, para mim, está 100% padronizado, né? De acordo com a metodologia de PDM. Tá? E aí, quando você vai olhar, né, ou vai disparar esse dispositivo para o mercado, você vê que a coisa não é tão boa, não está tão boa assim. Então, assim, minha recomendação sempre primeiro, dar importância ao assunto, tá? Porque o cadastro vai ser a base de tudo, né? Então, eu já vi projetos fiz um projeto já tem uns anos já para o Metrô Rio, né? Eles tinham necessidade de um projeto estratégico sócio para a categoria de parafuso, tá? Só que a descrição estava tão pobre, que eles não tinham nem como jogar isso para o mercado, tá? Então, eles tiveram que fazer o saneamento da categoria de parafuso antes, para aí sim você ter aquela massa de dados padronizada, para aí então começar o projeto. Então, primeiro é dar a importância que o assunto merece. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E a partir daí você começar a estruturar, né, todos aqueles pontos que eu falei. Criar uma base de PDM. Tá? Hoje você consegue algumas coisas na internet. Tá? Então, até em termos de metodologia, se você não tem um cadastro muito complexo, você pode fazer aquilo que eu comentei, né? Consultar os 3 fabricantes, estruturar, né? Pensando que é aquela tomada de decisão, né, Renato? Vou querer fazer isso em casa ou eu vou dar para alguém fazer, né? Então, esse realmente é sempre o primeiro ponto, né? Exatamente, é o primeiro ponto, né? Eu quero ter esse trabalho, né? Ou eu não quero ter esse trabalho. Tá? Então, essa é a questão, tá? E a partir daí, né, envolver a tua diretoria, né, os responsáveis, realmente os tomadores de decisão, nesse trabalho. Tá? Então, o que eu vejo hoje é um pouco de falta realmente de comprometimento das diretorias para realmente reforçar a importância do trabalho, né, para que ele realmente seja implementado. Tá? Então, para mim, esses são os principais pontos. Tá? O resto é realmente a mão na massa. É um trabalho extremamente árduo, né? Hoje a gente ainda não tem um nível de automação que te permita o máximo de acuracidade na tua informação, né? Eu quero gerar aqui um algoritmo que eu vou entrar com a minha descrição, ele já vai me dar uma saída já padronizada 100%. Hoje a gente ainda não tem uma ferramenta que te dê esse nível de acuracidade. Por enquanto, você vai ter que ter um cara ali. Entendi. Você vai ter que ter um cara ali. Acho que a Rosana já pediu para entrar aqui. Acho que ela caiu, né? Então, hoje você não tem esse nível de automação ainda. Então, você ainda vai ter que ter alguém ali com análise manual, nem que seja para dar um ok, né? Baseado no que o teu algoritmo falou, né?
esse aqui tá duplicado realmente, vamos lá, beleza, tá ok, não tá ok, né? Então, esse para mim é o maior desafio, tá? Então, assim, eu espero que as empresas cada vez deem mais importância ao assunto, tá? É o que está acontecendo, tá? Estou vendo muita empresa realmente decidindo olhar o cadastro, né, de uma forma um pouco mais estruturada, né? Não simplesmente a me daqui eu toco a base, saneia, devolve, depois eu toco a vida, né? Então, os caras querem implementar a metodologia, né? Criar mais do que uma metodologia, né? Não é só o item ali padronizado, né? Tem as atividades recorrentes, né? Tem todos os cuidados que você tem que ter, tá? Então, esse para mim é o principal, tá? Então, eu sou suspeito para falar também, porque, cara, eu adoro o assunto, cara. Então, para mim... É o teu core business, né? É o teu negócio. Né? Cara, exatamente. Então, eu já penso já em automação, né? Então, a tecnologia realmente está evoluindo para a gente chegar nesse nível. Eu acho, né? Mas acho que é isso, né? O teu negócio é correr atrás de tecnologia atrás disso. Por isso que, assim, é uma opinião, né? Eu acho, por isso que eu acho que às vezes a empresa precisa olhar qual é o foco, né? Será que eu quero ter especialista na minha empresa para cuidar de novo, eu acho que é extremamente importante, senão não tinha trazido você para conversar aqui com a gente. Mas sim, claro. Eu quero ter um especialista, eu prefiro ter um cara aqui, né, especialista em negociação, e pegar isso aqui e dar para alguém que sabe fazer e vai viver, porque você vive em função disso, 24 horas você respira isso. Tecnologia, de fazer. Assim, a gente, quando vem para a consultoria, né, passa a ter uma visão diferente. Até 3 anos atrás, eu era um CLT de uma empresa. Em 3 anos, o que eu aprendi, acho que talvez eu tenha aprendido muito mais coisa que eu aprendi em 25 anos de carreira que eu tenho. Por quê? Porque todo dia eu estou em empresa diferente, conversando com gente diferente, e aí você escuta uma coisa aqui, aprende uma coisa ali, aprende uma coisa colar, e aí você fala assim, pô, não sou melhor que o cara aqui, eu estou mais exposto, absorvo muito mais, e aí eu consigo, claro, eu ouvi o problema de um cliente, associo com alguma coisa, embolo, trago talvez uma solução nova, né? E às vezes o cara que está na empresa segue, cara, porque também não é isso. Você fala, o cara às vezes está preso no dia a dia, né? Não é o core business do cara, não tem um incentivo que você tem para correr atrás, né? Acho que é por aí. Exatamente. A variedade de problemas é menor, né? Então a gente está exposto a uma diversidade de problemas muito grande. E aí você pega esses problemas e tenta imaginar a solução, né? Então esse é o trabalho diário, né? Então, assim, o sono não fica mais o mesmo, né? E o problema é um monte de gente, só o problema do cara que parece complexo, putz, eu já vi isso aqui, resolvi assim, vamos embora, né? Vamos para a próxima. Eu acho que é muito por aí. Exatamente. Não. Rosângela, quer mais alguma pergunta aí, algum ponto? Tá no mudo. Não, beleza? Robson estava... beleza? O Robson estava dirigindo, então se estiver dirigindo ainda, Robson, depois você perguntar, a gente manda as perguntas para o Sandro. O Sandro está no LinkedIn lá, né, Sandro? Também, ou se quiser, também eu tenho o contato do Sandro aqui, só pedir que eu passo. O maior prazer, claro. Passa aí para a gente conectar já. Eu te passo pelo WhatsApp o contato dele. Aí você fica em contato dele, você troca uma ideia com o Sandro aí. Tá? Ou Sandro, se você quiser colocar também aqui, que fica gravado, né? Põe aí o teu número aqui no grupo, no chat, que aí quem assistir também já fica mais fácil. Né? Beleza. Bom, aqui. E é isso aí, cara. Sandro, mais uma vez, super obrigado aí pela tua disponibilidade aí, por descarregar aí uma quantidade super bacana de conteúdo. Né? A gente está com mais de 1 hora, né? Que a gente começou, mas está com mais de 1 hora de bate-papo. Parece que é rápido, né? Mas o bate-papo vai andando, é uma forma gostoso, né? Putz, vai super bem. Tá? Então, mais uma vez, cara, obrigado aí pela tua disponibilidade. Né? Eu que te agradeço pelo convite, né? E fico à disposição também. Se surgir uma nova demanda aí para a gente bater um papo, estou à disposição, tá? Não, legal, show de bola. Rosângela, mais uma vez, obrigado. Sempre presente aqui nos nossas lives, aqui, nosso bate-papo. Robson, foi um prazer. Cuidado aí, né? Assistindo e dirigindo, pode ser perigoso. Mas eu te agradeço ter participado aí. Né? E para vocês aí que vão depois nos assistir no YouTube, tá aí os dados do Sandro. Vou colocar também no YouTube, caso vocês queiram conversar com ele. Também vou colocar, a gente também tem um canal
até esqueci como é que chama, lá no Spotify, como é que chama aqueles negócios lá de... Podcast. Podcast, a gente tem um podcast lá no Spotify, naquele Deezer, essas coisas muito modernas, né? Por isso que eu mando o pessoal de marketing. E eles que se viram lá, viu? É muita tecnologia, por isso eu falo, não dá para ser um cara de marketing, não dá para ser um cara de venda, não dá para ser um cara de compras, cada um tem que ter o seu quadrado. Então eu passo para eles, mas a gente está presente aí. Então, de novo, quem nos assistir aí, obrigado aí pela audiência. E, se Deus quiser, até a próxima oportunidade. Semana que vem temos aí o Cost Drives com o Eric. Nós vamos falar inclusive, hoje eu fiz um postzinho rápido nos meus grupos aqui com meus alunos, falando de GPM, falando aí de caixa de papelão, está todo mundo sofrendo, né? E o Eric vai trazer mais dados, né, para a gente aprender a trabalhar com tudo isso, porque agora é uma negociação muito técnica, não dá para ficar pedindo neste momento descontinho para o fornecedor, porque não vai colar. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Se Deus quiser, até semana que vem. O Sandro, mais uma vez, sucesso aí, obrigado. Pessoal, valeu, boa noite. Obrigado, beleza, pessoal, boa noite, obrigado. Pelo conteúdo, viu? Obrigado, Obrigado, Renato. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau.